O Evangelho de João, capítulo 15. Jesus, a videira. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Jeremias capítulo 48. A destruição de Moabe. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse o seguinte a respeito de Moabe: Tenham pena do povo da cidade de Nebo, porque ela está destruída. Quiriataim foi tomada, a sua fortaleza poderosa foi arrasada, e o seu povo ficou humilhado. Acabou-se a glória de Moabe. Em Hesbom o inimigo faz os seus planos. Vamos acabar com a nação de Moabe. Exércitos marcharão contra a cidade de Madmen, e nela só restará o silêncio. O povo de Oronaim grita: Tudo está arrasado, tudo está destruído. O país de Moabe ficou em ruínas. As crianças estão chorando. Escutem os seus soluços no caminho que sobe para Luíte. Ouçam os seus gritos de aflição na estrada que desce para Oronaim. Ouve-se gente gritando: Depressa! Fujam para salvar a vida! Corram como um jumento selvagem no deserto! Moabe você confiou na sua força e na sua riqueza, mas agora você mesmo será dominado. O seu deus Quemos será levado para fora do país, junto com seus príncipes e os seus sacerdotes. Nenhuma cidade escapará da destruição. Tanto o vale como o planalto ficarão arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Preparem uma pedra para o túmulo de Moabe, pois logo esse país será destruído. As suas cidades ficarão em ruínas e ninguém mais vai morar lá. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda sua espada para não matar. A destruição das cidades de Moabe. O Senhor Deus disse: O povo de Moabe sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora do seu país. Moabe é como vinho guardado que nunca foi agitado, nem derramado de uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou e o seu sabor não mudou. E assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derramar em Moabe como se fosse vinho. Essas pessoas despejarão as vasilhas de Moabe e as quebrarão. Então os moabitas ficarão desiludidos com o seu deus Quemos, assim como os israelitas ficaram desiludidos com Betel, um deus em que eles confiavam. Homens de Moabe, como é que vocês dizem que são heróis, que são soldados corajosos na guerra? Moabe e as suas cidades serão destruídos e os seus melhores moços serão mortos. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. A desgraça dessa nação está chegando. A sua destruição virá logo. Tenham pena de Moabe, vocês que moram perto, todos vocês que conhecem a sua fama. Digam: o seu grande poder se acabou. A sua glória e a sua força não existem mais. Vocês que moram em Dibom, desçam do seu lugar de honra e sentem no chão, no pó. O destruidor de Moabe está aqui. Ele arrasará suas fortalezas. Vocês que vivem em Aroer, fiquem na beira do caminho e esperem. Perguntem aos que estão fugindo o que foi que aconteceu. Eles vão responder: o país de Moabe caiu. Chorem por ele, pois está destruído. Anunciem pelas margens do rio Amon que Moabe foi arrasado. As cidades do Planalto foram condenadas: Olom, Jaza, Mefaate, Dibom, Nebo, Bet-Diblataim, Quiriataim, Bet-Gamul, Bet-Meão, Queriote e Bozra. Todas as cidades de Moabe, de longe e de perto, foram condenadas. O poder de Moabe foi esmagado e a sua força foi destruída. Eu, o Senhor, estou falando. A humilhação de Moabe. E o Senhor continuou: Façam com que Moabe fique bêbado, pois se revoltou contra mim, o Senhor Deus. Moabe rolará no seu próprio vômito, e os outros zombarão dele. Moabe, você lembra de como zombou do povo de Israel?
Você tratou esse povo como se tivesse sido preso junto com uma quadrilha de ladrões. Vocês que vivem em Moabe, abandonem as suas cidades e vão viver no meio das rochas. Façam como as pombas que constroem os seus ninhos na beira dos precipícios. Temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso, soberbo, vaidoso e cheio de si. Eu, o Senhor, conheço o seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que acabam. Por isso eu chorarei por todo o povo de Moabe e pelo povo de Kir-Eres. Chorarei mais pelo povo de Sibma do que pelo povo de Jazer. Cidade de Sibma, você é como uma parreira. Os seus ramos passam por cima do Mar Morto e vão até a cidade de Jazer. Mas agora os inimigos acabaram com as suas plantações de cereais e de uvas. A felicidade e a alegria desapareceram das boas terras de Moabe. Não se faz mais vinho. Não há ninguém para fazer vinho e gritar de alegria. O povo das cidades de Esbom e Eleal grita, e o seu grito pode ser ouvido até em Jaza. Pode ser ouvido pelos moradores de Zoar e até em Oronaim e Nova Eglate. O próprio riacho Ninrim secou. Eu farei com que o povo de Moabe pare de apresentar ofertas queimadas no alto dos montes e de oferecer sacrifícios aos seus deuses. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por isso o meu coração chora por Moabe e pelo povo de Kir-Eres, como alguém que toca música fúnebre numa flauta. Pois tudo o que tinham acabou. Em sinal de tristeza, todos eles raparam a cabeça e cortaram a barba. Todos fizeram cortes nas mãos e vestiram roupa feita de pano grosseiro. Nos terraços de todas as casas e em todas as praças só há choro, porque eu quebrei Moabe como um jarro que ninguém quer. Moabe está arrasado. Gritem, a desgraça caiu sobre Moabe. O país está em ruínas e todas as nações vizinhas caçoam dele. Eu, o Senhor, estou falando. Moabe não poderá escapar. Eu, o Senhor, prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima dele como uma águia com as suas asas abertas. As suas cidades e fortalezas serão tomadas. Naquele dia, os soldados de Moabe terão tanto medo como uma mulher que está com dores de parto. Moabe vai ser destruído e não será mais uma nação, pois se revoltou contra mim. Medo, covas e armadilhas esperam pelos moradores de Moabe. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os que fugirem de medo cairão nas covas, e os que conseguirem sair das covas ficarão presos nas armadilhas, pois eu marquei o dia da destruição de Moabe. Outros fogem cansados e procuram proteção na cidade de Esbom. Mas Esbom, a cidade que já foi governada pelo rei Seom, está em chamas. O fogo queimou as fronteiras e os picos das montanhas de Moabe, que ama tanto a guerra. Coitado do povo de Moabe. O povo que adorava o Deus Quemos foi destruído e os seus filhos e filhas foram levados como prisioneiros. Porém, no futuro, farei com que Moabe volte a ser o que era antes. Este é o julgamento do Senhor Deus a respeito de Moabe. Jeremias capítulo 49. A condenação dos Amonitas. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito dos Amonitas. Onde estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda a terra que Deus lhes deu para ser sua propriedade? Por que foi que deixaram que o Deus Moloque tomasse a terra da tribo de Gade e que os seus adoradores fossem morar lá? Mas está chegando o dia em que farei o povo da cidade de Rabá ouvir barulho de guerra. Essa cidade amonita ficará arrasada e os seus povoados serão destruídos pelo fogo. Então o povo de Israel tomará outra vez a sua terra daqueles que a tomaram dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Grite, povo de Esbom, a cidade de Ai será destruída. Chorem, mulheres de Rabá, vistam a roupa feita de pano grosseiro e lamentem. Corram de um lado para outro sem rumo. Moloque, o Deus de vocês, será levado como prisioneiro junto com os seus sacerdotes e todas as autoridades. Povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? De todos os lados, eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês e todos fugirão. Correrão para salvar a vida e não ficará ninguém para reunir de novo as suas tropas. Sou eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Porém, no futuro, farei com que os amonitas voltem a ser o que eram antes. Eu, o Senhor, estou falando. A condenação de Edom. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte a respeito do país de Edom. Será que o povo da cidade de Temã perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselhos? A sabedoria deles acabou? Moradores de Dedã, virem e corram, fujam e se escondam. Eu vou destruir os descendentes de Esaú, pois chegou a hora de castigá-los. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nos pés. E quando os ladrões chegam de noite, levam apenas o que interessa. Mas eu tirei todos os tesouros dos descendentes de Esaú e acabei com os seus esconderijos, e assim eles não podem mais se esconder. O povo de Edom e os seus parentes e vizinhos estão destruídos. Não escapou ninguém. Deixem os seus órfãos comigo, que eu tomarei conta deles. As suas viúvas podem confiar em mim. O Senhor disse ainda, se até os que não mereciam foram castigados, será que você está pensando que ficará sem castigo? É claro que você também será castigado. Eu mesmo jurei que a cidade de Bosra vai se tornar um espetáculo horrível e um lugar deserto. Os outros vão zombar dela e usar o seu nome para rogar pragas. E todos os povoados em volta da cidade ficarão arrasados para sempre. Eu, o Senhor, estou falando.
Então eu disse: recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Ele enviou um mensageiro para dizer às nações o seguinte: reúnam os seus exércitos e ataquem Edom. O Senhor fará de você, Edom, uma nação fraca e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto da montanha. Mas embora more tão alto como uma águia, o Senhor o derrubará. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse: cairá sobre Edom uma destruição tão horrível que todos os que passarem ficarão espantados e horrorizados com o que virem. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas junto com as cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu virei e farei com que os edomitas fujam correndo da sua terra. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra o povo de Edom. Escutem o que vou fazer com os moradores da cidade de Temã. Até as crianças e os velhinhos serão arrastados, e todos ficarão horrorizados. Quando Edom cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos até no Golfo de Acaba. O inimigo atacará a cidade de Bosra, como uma águia que com as asas abertas se atira lá do alto contra a sua vítima. Naquele dia, os soldados de Edom terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. A condenação de Damasco. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito de Damasco: os moradores das cidades de Amate e Arpade estão preocupados e assustados porque ouviram más notícias. O medo rola em cima deles como o mar e eles não têm descanso. O povo de Damasco está fraco e virou para fugir apavorado. Estão cheios de dor e de angústia como uma mulher que está com dores de parto. Essa famosa cidade que era feliz, agora está completamente abandonada. Portanto, naquele dia, os moços e todos os soldados serão mortos nas ruas da cidade. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Eu queimarei as muralhas de Damasco e o fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad. A condenação de Quedar e de Azor. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito da tribo de Quedar e das autoridades da cidade de Azor, que foram derrotadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e ataquem o povo de Quedar. Destruam essa tribo do Oriente. Peguem as suas barracas, os seus rebanhos, as cortinas das suas barracas e tudo o que encontrarem nelas. Tomem os seus camelos e digam: em toda parte o povo está com medo. Povo de Azor, eu, o Senhor, estou avisando vocês. Fujam para longe e se escondam. O rei Nabucodonosor da Babilônia, que planejou atacá-los, diz o seguinte: vamos, ataquem aquela gente que pensa que está firme e segura. A cidade deles fica longe das outras e não tem portões nem fechaduras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tomem os camelos e todo o gado deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto e farei com que a desgraça caia sobre eles de todos os lados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Azor vai virar para sempre um deserto, um lugar onde somente lobos viverão. Ninguém vai morar ali, nem por pouco tempo. Elão é condenado. Logo depois que Zedequias se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me falou sobre o país de Elão. O Senhor Todo-Poderoso disse: eu matarei todos os flecheiros que fizeram de Elão um país poderoso. Farei com que os ventos soprem de todos os lados contra Elão, e o seu povo se espalhará por toda parte, até que não haja mais nenhum país para onde eles não tenham fugido. Vou fazer com que o povo de Elão fique com medo dos seus inimigos, daqueles que os querem matar. Na minha grande ira, eu acabarei com eles. Mandarei exércitos contra eles até que sejam completamente destruídos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Destruirei os reis e os líderes de Elão e colocarei ali o meu trono. Porém, no futuro, farei com que o país de Elão volte a ser como era antes. Eu, o Senhor, falei.